Já estamos de volta com o Gazeta Entrevista e daqui a pouco eu vou conversar com o ex-deputado federal Márcio Bittar, hoje membro da direção nacional do PSDB, e ele esteve visitando vários municípios do interior do estado, conversando com as lideranças, com a população, e a gente vai falar dessa viagem, de quais foram as impressões que ele obteve e vamos falar também de questões políticas, partidárias e das eleições de 2018. Olha, deixa eu dar um recado aqui antes para você de Cruzeiro do Sul. Nesse fim de ano tem uma super novidade aí para Cruzeiro do Sul. A Recol Veículos está chegando com uma concessionária Volkswagen completa. Não é ponto de venda, é loja completa. Com oficina, assistência técnica, com todos os modelos atuais da linha Volkswagen no salão de vendas. É a hora de Cruzeiro do Sul ter o melhor. Tradição e modernidade juntos. Recol Veículos Juruá. Em dezembro, em Cruzeiro do Sul, inauguração no dia 9 de dezembro. Parabéns aí a Cruzeiro do Sul, que vai ganhar um super empreendimento do Grupo Recol. Muito bem, Márcio Bittar, por favor, venha para cá. Boa noite. Tudo bem? Tudo, prazer receber. Satisfação recebê-lo aqui. Toda minha. Então, essa viagem que você fez aos municípios do interior, Márcio, eu não sei, mas quando não é ano de eleição, geralmente a população estranha quando um político vai visitar os municípios do interior, né? Estranha muito. No município do Jordão, encontrando com uma pessoa, fui cumprimentá-la, perguntei o nome, ele me disse o nome, me apresentei e disse que Márcio Bittar. Você olhou para minha cara e falou assim, mas o Márcio Bittar? Eu falei, e você veio fazer o que aqui agora? Eu falei, não, eu vim conversar com as pessoas, né? Eu disse, mas já não passou a eleição? Quer dizer, não imaginava, depois da eleição, mas não é a primeira vez que faço isso. E faço porque as memórias estão muito acesas ainda. E eu gosto de ouvir as pessoas que estiveram envolvidas no pleito, que ganharam, que perderam a eleição, porque vão narrar as experiências e eu quero ouvi-las. E essa viagem não terminou ainda, ela vai terminar no domingo, depois que eu tiver feito todo o Alto Acre e terminando em Plácio de Castro, numa reunião com o prefeito eleito, o Gedeon, aí eu terminarei a visita a todos os municípios. Mas se você me permite, Rogério, Sim. Antes de mais nada, eu queria externar aqui meus sentimentos, minha solidariedade à família do Márcio Bistene. Eu conheci o Márcio em vida poucas vezes, eu o vi, mas conheço muito a família dele. A minha amizade, minha e da minha família, a minha amizade, a nossa amizade pela família Bistene, cresceu muito nos últimos anos. É uma admiração pelo respeito que eles inspiram, pela credibilidade, pela parceria, pela lealdade. Então, a Nabirra, que é a mãe, que deve estar com uma dor insuportável, a Bistene, enfim, a família Bistene toda, vão aqui meus sentimentos. E lembrar, Rogério, que é a segunda vez que pessoas muito próximas passam por isso. Dias desses foi a professora Norma, cruzeirense, mãe de um daqueles rapazes que morreu no acidente lá no Peru, ele era do Corpo de Bombeiros, e ele levou 6 dias para trazer o corpo. É um sofrimento prolongado, muito grande. Nossa região é uma região de difícil acesso. Assim como hoje os parentes, a mãe, Nabirra Bistene, o próprio Bistene, enfim, a família inteira, a notícia que a gente tem é que o corpo chegará lá em Chapecó. Então, longe do Acre, vão ter que se deslocar. Então, é um sofrimento muito grande. Só Deus e o tempo para confortar a alma dessa família. Márcio, e agora voltando a falar da sua viagem, como é que está o pensamento político da população nesse pós-eleições e com toda essa turbulência política que o país enfrenta, né? Rogério, eu vou transmitindo uma mensagem, evidentemente são das crenças que tenho. Em primeiro lugar, que as pessoas que ganharam a eleição comemorem, mas prestem atenção, porque na minha avaliação, quem derrotou o PT, quem tirou a Dilma do Palácio do Planalto, não foi nenhum partido político em específico, e muito menos nenhum líder político. Quem tirou o PT do governo e quem deu ao PT uma fragorosa, imensa derrota nas eleições passadas foi a população brasileira, que de forma livre, espontânea e sem cabresto, saiu às ruas e disse, olha, chega, eu não aguento mais. O que é que não aguenta mais? O governo não tem dinheiro, o governo adquire uma parte da riqueza do seu salário, da riqueza que as pessoas produzem e deveria entregar um serviço público de qualidade. Quando não entrega, olha a segurança no Brasil. Nós somos o país que mais mata no mundo. Falta colete, falta combustível, falta salário, falta munição, saúde.
educação, em qualquer exame que fazemos, passamos vergonha. Então a população saiu às ruas e disse assim, eu não aguento mais, não tolero mais. Então que os novos gestores se preocupem em fazer administrações em que a gestão pública esteja no centro, que busque-se resultados, que monte uma equipe com o melhor que há no município, porque senão poderá acontecer com os novos gestores o que aconteceu com aqueles antigos. A população de novo sair às ruas e defenestrá-los. Essa é a mensagem que eu levo àqueles que ganharam a eleição, aos municípios. Eu penso que nós, brasileiros, temos que ter atenção com o que aconteceu no Brasil. O que aconteceu no Brasil não foi um movimento orquestrado por partidos políticos, foi um movimento, pela primeira vez, tão grande como esse, da população brasileira. Ela quer o quê? Ela quer gente que trabalhe bem e que zele do seu dinheiro. Na verdade, o que se percebe, eu acho que só daqui a 10, 20 anos vai dar para fazer uma leitura precisa, mas o que se percebe é uma espécie de revolução pela ética, pela transparência na política, que está sendo feita, como você disse, pela sociedade. Mas é claro que isso também passa pelos partidos e pelas forças políticas e muita coisa já está sendo colocada em perspectiva para as eleições de 2018, tanto no país quanto aqui no Acre, e os políticos estão também vislumbrando isso. Como é que você liga a realidade atual ao cenário político de 2018? Nas minhas andanças, eu venho dizendo às pessoas que se eu estou na rua, logo depois de uma eleição, é porque eu não desisti. E não desisti mesmo. Eu acho que nós não somos tão velhos que não possamos aprender com os erros. E uma das lições que, a meu ver, a oposição precisa aprender é reconhecer, em época de eleição, quais são os nomes mais fortes e, em torno desses nomes, se aglutinar para ganhar a eleição. Em toda a minha trajetória, eu venho sempre dando muita importância para a eleição nacional. Por que isso, Rogério? É simples, por mais que os prefeitos tenham boa vontade, o governador, mas os maiores problemas que nós enfrentamos, infelizmente, não temos poder sozinhos para resolver. Vamos dar alguns exemplos. Você vai para os municípios, eu vou lá para o Jordão. Infelizmente, você senta à mesa, quando você vai ver os produtos que você vai comer, almoçar, nada foi produzido naquele município. Ora, você dá 2 passos de um lado, uma reserva indígena. Você dá 2 passos de outro, é uma reserva extrativista. Então, o exagero da legislação ambiental praticamente impediu o homem rural de produzir. Essa legislação tem que ser flexibilizada. Isso não se resolve aqui. Se resolve no Congresso Nacional, no governo federal. Eu dizia na campanha de governador que todos os municípios têm o direito de ter uma ligação terrestre. Taumaturgo, Porto Walter, Jordão, têm o mesmo direito, e enquanto eles não forem ligados, nós não podemos dar a luta por realizada. E essas são obras que o Estado não tem recursos para fazer. Eu venho dizendo há anos, e na campanha o Aécio veio ao Acre comprometer-se com essa obra, com esse projeto. O Brasil, o futuro do nosso Estado, passa por um acordo bilateral. Brasil e Peru, profissional, técnico, para que a gente produza coisas e comercialize com eles, para gerar riqueza, renda. Qualquer lugar que nós andemos hoje, Rogério, em Rio Branco ou no interior, você vai encontrar com dezenas de jovens, em qualquer bairro, terça de tarde, quinta, qualquer dia, de cara para cima, porque não tem o que fazer. Então, esse acordo bilateral é que vai patrocinar a economia. Agora, vejamos. E só mais um exemplo, Rogério. Sim. Olha a violência que vivemos no Acre. Há 2 semanas, eu descobri, até escrevi isso, que não é o Jorge Viana, não é o Tião Viana, nem o Marcos Alexandre mandam em Rio Branco. Nós descobrimos, todos nós, estarrecidos, que quem está mandando aqui é o crime organizado. Quer dizer, e isso eu tenho que reconhecer, que crime organizado, que ultrapassa fronteiras, que envolve cocaína, nós não temos condições de resolver sozinhos. Mas vejamos, a questão de Rio Branco, que foi a única capital brasileira onde o PT ganhou as eleições e, portanto, a prefeitura será governada pelo partido. Quer dizer, a população de Rio Branco, que tem metade da população do estado aqui, sinalizou positivamente para a gestão do PT. O que é que isso explica, né? Qual é a mensagem que se pode tirar daí? Não, eu não acho que a população sinalizou positivamente para a gestão do PT. Ele sinalizou para a gestão de um homem que, inclusive, ao longo da campanha, fez todos os movimentos para se identificar o menos possível com o PT, com a Dilma, com o Lula e até com o Tião Viana. Né? Então foi o homem que foi eleito. E eu acho que a oposição cometeu mais erros nessa eleição municipal. Mas então, eu estava dizendo, os grandes problemas que o Acre tem, e portanto as soluções grandes para resolver problemas do nosso povo, não se faz só aqui. Eu comparo o Brasil, Rogério, como uma aeronave que está no hangar. O PT detonou essa aeronave.
ela está sendo revisada e acredito que vai voltar para a pista em 2018, pronto para receber um novo comando, que é daquele que ganhar a eleição, que tem o moral do voto, para decolar essa nave chamada Brasil. E nessa hora, o Acre tem que estar dentro desse projeto. Por que eu estou dizendo isso, Rogério? Porque nós aqui da oposição do Acre, se perdermos mais dessa oportunidade, será para mim imperdoável. O que é que eu tenho feito para que a gente não perca essa oportunidade? Ora, eu tenho reconhecido de público, durante os 2 últimos anos, e hoje isso virou consenso, e graças a Deus por isso, 2 anos antes da próxima eleição, que é uma novidade, Rogério, nós já temos um nome de consenso para disputar, em nosso nome, o governo do estado do Acre, que é o Gladson Cameli. Isso não acontece nos últimos 16 anos. Alguém nosso, 2 anos antes da eleição, já está aceito por todas as siglas partidárias, pelas direções partidárias. E é simples, é um reconhecimento, né, daquele que está em melhores condições para vencer a eleição. Isso é um avanço muito grande. Ora, para completar a chapa com os 2 candidatos ao Senado, é só usar o mesmo critério. Por que o Gladson hoje virou consenso? Porque reconhecidamente Mas e qual é o nome critério? mais forte. Aquele que, primeiro, você tem que ganhar a eleição. Então, primeiro tem que ser o nome mais forte eleitoralmente. É inegável que o Gladson hoje é o nome mais forte para o eleitoralmente. Senado, por exemplo, que aí são vários nomes que já dizem que podem ser candidatos e que a discussão vai ficar difícil. Veja bem, Rogério, eu também quero. Eu acho que se o PSDB ganhar a eleição nacional, e tem muita chance de ganhar, eu penso que poderei servir muito bem ao Acre. Acho que poderei ser muito útil ao Acre, imagina eleito senador da República, iniciando um governo nacional do PSDB, na montagem da equipe, eu conheço um monte dessas pessoas, estar lá nessa hora, eu penso que posso ajudar e ser muito útil ao Acre. E é um direito meu tentar, assim como é do Petecão, como é do Flaviano Melo, como é do Wagner Salles, do Rocha, de todo mundo. Agora, nós temos que respeitar 2 regrinhas, às quais eu me submeto. É um direito meu me viabilizar. Se eu conseguir me viabilizar em 2018, a oposição não pode me excluir. E o que é se viabilizar? Você tem apoio popular, portanto as pesquisas apontam para isso, não só pesquisa quantitativa, mas qualitativa, e você ter uma aceitação no seu partido e nos partidos que compõem a oposição. É a somatória. Agora, são 2 regrinhas. A primeira é que, se eu me viabilizo, eu não posso ser excluído. Agora, se ao contrário, eu chego em 2018 e não tenho o meu nome respaldado pela opinião pública, aí sou eu que não posso impor o meu nome. Se seguirmos essas 2 regrinhas, que qualquer pessoa entende. Repetindo, se a pessoa se viabiliza, ninguém pode excluí-la. Agora, se você não se viabiliza, aí você não pode impor o nome. E dessa maneira, nós chegaremos em 2018 com o nome mais forte para o governo e os 2 mais fortes para o Senado. E essa história, Rogério, de que porque tem muitos nomes, não tem problema. Veja bem, se há uma coisa que não é permitido, é uma chapa, encabeçada pelo senador Gladson Cameli, só cabe 2 senadores. O tempo vai acomodar e nós chegaremos a um consenso em torno dos 2 nomes. Para a gente encerrar, Márcio, o seu grupo político está aí com mais 2 partidos, o Solidariedade e o PTB, não é isso? Isso. É um plano B, caso no PSDB não tenha espaço para a sua candidatura? Se eu me viabilizar, eu serei candidato ao Senado, com o Gladson candidato ao governo, no PSDB. A questão do Solidariedade e do PTB é fruto de uma conversa que tive há mais de 6 meses com o Gladson Cameli, com o Bistene, e uma constatação óbvia. Muitos candidatos a deputado estadual, por várias razões, não vão se filiar aos partidos que nós já temos na fileira, porque não quer disputar contra alguém que já tem mandato, enfim, vai buscar uma outra alternativa. Então nós teremos 2 alternativas. Nós teremos uma chapa encabeçada pelo PSDB, PMDB, PSD, PP do Gladson, PSD, DEM. E essas chapas juntas, elas têm mais de 15 nomes muito fortes. Alguém para se eleger numa chapa dessa, provavelmente teria que ter mais de 4 mil votos, ou pensar em 4 mil votos. Ora, você tem um monte de pessoas que também merecem, que sabem que tem condições de tirar 2 mil votos, mas não nessa chapa, porque nela ele não se elege. Então, qual é o papel do Solidariedade e do PTB? É que está no nosso meio oferecer uma alternativa àquele que entende que aqui, numa chapa que não tenha
tantas pessoas com mandato e tal, ele tem mais chance de se eleger. Ou nós mesmos oferecemos essa alternativa, ou esse que acha que vai ter 2.000 votos e não pode se filiar ao PSDB, ao PMDB, etc., ele vai sair daqui e vai para um outro partido que pode não estar conosco na campanha de 2018. E o compromisso é que cada partido, tanto o PS, tanto o Solidariedade, quanto o PTB, que cada um terá pelo menos uma candidatura de deputado federal, que é o que importa muito para as direções nacionais, tanto de um quanto de outro. Lógico que não é proibido que tenha mais de um, mas que tenha pelo menos um. Então, cada um com a sua chapa de estadual, com alguma candidatura, pelo menos uma, em cada partido desse para deputado federal. Conversei aqui com o ex-deputado federal Márcio Bittar, que hoje integra a direção nacional do PSDB. Muito obrigado pela vinda, Márcio. Rogério, eu que te agradeço, mais uma vez agradeço a TV Gazeta pela sempre pronta oportunidade de conversar com as pessoas. Um abraço muito grande, fiquem com Deus e até a próxima. Vamos fazer um intervalo, daqui a pouco o Gazeta Entrevista volta. É só um instante, não saia daí.